Se teve bomba, foi esse segundo tempo do Flamengo, né? Que peladão horroroso. Mauro Chaves já meteu aqui no chat, peladão. Você que está acompanhando aqui na maior e melhor transmissão rubro-negra da internet, deixe seu like se você não clicou ainda aqui embaixo. Ah, eu não sei o que é o like, Túlio. Like é aquele dedão pra cima. Dedão aqui, ó. Ó o dedão do Túlio aí, entendeu? Esse botãozinho que tem aqui, ó, dedão pra cima. Toda vez que você clica, você ajuda o canal. Então, dedão pra cima nesse momento. E like, bora curtir! O Flamengo continuou no resultado de 2-0. Placar do primeiro tempo. Bruno Henrique e depois Gabi fizeram os gols da partida, justamente a dupla que a gente estava tão ansiosa para ver. E agora a gente vai discutir aqui junto com você e Poeta Túlio, Roberto Nazário e Petit, o que esperar dessa pré-temporada do Flamengo. Lembrando que não é teste, pré-temporada, o Tite está botando todo mundo ainda para jogar devagarzinho ali e tal, testando a galera. Sacaneou o Matheus Gonçalves colocando aos 45 do segundo, mas beleza, tá testando, né? Curtiram os testes de Tite? Eu fiz uma enquete. Eu queria fazer um comentário, inclusive, Túlio, você podia começar aí pra gente? Um amigo nosso, até o Thiago, falou assim: pô, Simon, 2 jogos oficiais, você querendo fazer enquete sobre o trabalho do Tite. O Tite tem mais de 2 jogos no Flamengo, né? Se a gente for contar o total, o Tite tem uns 14, 15 jogos já pelo Flamengo. Então, o trabalho é o trabalho, é o conjunto. O que o Tite tem mostrado de lá pra cá? Você votaria bom, razoável, excelente, ruim? Fala aí, Poeta Túlio, que dá pra aproveitar algo desse jogo de hoje? Olha, até coloquei no meu Twitter, né? Acho que valeu pelo primeiro tempo, pela intensidade que o time mostrou no primeiro tempo, as grandes oportunidades também. Apesar que no segundo tempo o Flamengo teve talvez a melhor oportunidade do jogo com o Gabigol, né? Um gol que atacante não pode perder. Mas assim, eu acho, né, ainda talvez um pouco precoce pra gente, né, que eu vou colocar. Se eu fosse hoje dar a nota pro trabalho do Tite no Flamengo, eu daria uma nota 7. Eu acho que ele tá iniciando um trabalho, ele tá... Beleza, teve os 12 jogos do Campeonato Brasileiro, que eu, assim, acredito que outros companheiros também, não só daqui da bancada, mas do chat também, concorda que se talvez o Tite tivesse chegado um pouco antes, ano passado, talvez o resultado no Brasileirão poderia ter sido diferente. E esse ano está começando de novo. Você vê que a gente tem que considerar o contexto. Eu falei isso aqui no pré-jogo e vou repetir. A gente tem que considerar o contexto que muita coisa é teste, muita coisa... Pô, botar o Varela na esquerda, ver o Varela já na direita é complicado. Na esquerda, então, né, já é difícil. Né? Colocou hoje o Ryan Lucas. Então, assim, você vê claramente que são testes, que será que num jogo grande, num jogo pulsante ali com um adversário de poder equivalente, ele vai botar o Ryan Lucas para atuar? Não sei. Ele iria arriscar de botar um Varela? Eu também acho que ele não colocaria. Agora, é lógico que isso fica muito nítido, porque ele também fez isso no jogo contra o Orlando, porque o Flamengo jogando tanto com o Pulgar como com o De La Cruz ali na criação é uma coisa. Quando você pega, e até mesmo, hein? Quando você pega e bota o jogo para poder ser, você tira o De La Cruz, né? Poderia ter sido o contrário, tirar o Arrascaeta para colocar, né, o Luiz Araújo e você afunilar o jogo por lá, o time perde. O time perde. E muito. E você vê a diferença pro Bruno Henrique, né? Em vários momentos no primeiro tempo, que para mim foi muito melhor do que o segundo, a gente teve vários lançamentos do Davi Luiz, alguns com acerto, buscando, né, o Bruno Henrique entrando, né, no facão, fazendo a diagonal ali, e muitas vezes conseguindo acertar essa jogada, mas você vê a qualidade, né, do Bruno Henrique quando você se compara ao Luiz Araújo. Não estou dizendo aqui que o Luiz Araújo não tenha vontade, não tenha esforço, não é nada disso. Eu estou falando de questão técnica, né? E acho que o time, quando ele começou a forçar muito a parte ofensiva para o lado direito, o time perdeu, né? Então, assim, segundo tempo, para esquecer, muito ruim. O Mauro Chaves aqui tá me dando a cornetada depois de ele falar dos meus poemas aí, mas assim, não é cornetar. Eu acho que assim, a gente tem que considerar, cara, é o início de trabalho, entendeu? E ponderar aqui, após as mudanças que o Tite fez para o segundo tempo,
o time perdeu aquela intensidade do primeiro, não criou tantas oportunidades. Se a gente for comparar as estatísticas do primeiro tempo para o segundo, do Sampaio Corrêa, no segundo tempo, o Sampaio Corrêa teve mais oportunidades, o time do Flamengo deu mais espaços, então deixou a desejar nesse sentido. Mas valeu pela vitória, os 3 pontos, né, alguns testes, o Gabigol fez o gol dele, Bruno Henrique também marcou, mas se eu fosse dar uma nota hoje para o trabalho do Tite, seria nota 7. Peti, qual seria a sua nota para o trabalho do Tite? Fala aí o que você viu do jogo. Eu dou nota 7,5 pro Tite. Eu gosto do trabalho do Tite. Eu concordo muito com o que o Túlio falou. Se o Tite tivesse chegado, pelo menos na chegada do Sampaoli, de repente aqui a gente estava contando uma outra história. A gente perde uma final pro São Paulo morto, cara. Né? De repente, se o Tite tivesse chegado ali antes, o Flamengo tinha acertado ali, tinha até dado um ânimo na galera ali. Eu acho que o Flamengo poderia ir, pelo menos, o título da Copa do Brasil. De repente, o Flamengo tinha papado, né? Agora, primeiro tempo do Flamengo bom, com muita movimentação, né? A diferença foi que a frente do Flamengo estava muito afim, né, de roubar as bolas dentro do campo do adversário. O Flamengo sai, vira o jogo 2-0, e no segundo tempo o Flamengo dá aquela afrouxada natural, né? Jogo 2-0, passou a tocar a bola e administrou, na verdade, o resultado. Posso discordar? Claro. Não acho que essa afrouxada é natural. Acho que aí é um pouco de sem vergonhice também. Não tinha que administrar jogo contra um time amador, do Sampaio Corrêa. Não administra, não se administra porcaria nenhuma. Eu queria fazer 10 gols nesse jogo se eu tô em campo. Eu vou corroborar com o Simon, o Petit, rapidinho, porque assim, considerando esse período de teste, a intensidade de quem entrou, tipo assim, vou botar aqui o Alan, tá? Não tô dizendo que ele, foi pé, nada, não tô dizendo isso, mas eu acho que se a gente for comparar... Tem que entrar comendo a bola, tá louco. Se for comparar ele com o Pulgar, a diferença é absurda. E digo mais, teve uns erros ali dele, né, o Luiz Araújo ali, que são erros assim que você fala, cara, o cara é rapaz de 1 metro, né? Então, displicência. Então, eu fico assim, preocupado no sentido de que, você muda o time no segundo tempo, você tá botando os jogadores para ter oportunidade, e os caras tiram o pé, a não ser assim, o Flamengo tá ganhando de 2-0, você bota no segundo, mete mais 3, 5-0, a galera dá aquela relaxada. Eu acho que o caso hoje era um pouco diferente, principalmente falando individualmente, claro que o Tite também tem a responsabilidade, no segundo tempo dos caras administrarem ali contra o Sampaio Corrêa, tendo marcado os 2 gols na primeira etapa ainda, né? Verdade. Só que o que eu achei é que no segundo tempo as trocas aconteceram, principalmente o Luiz Araújo, ele entra lá pela ponta, o Flamengo começa a jogar por lá e, na minha opinião, perde toda aquela movimentação que a gente tinha no primeiro tempo, com aquela troca ali, principalmente entre a Arrascaeta e o De La Cruz, né? Que, na minha opinião, foram ali, junto com o Gabigol, os destaques do primeiro tempo, né? O que aconteceu aí de mais interessante foi, acho que a melhor chance foi o gol que o Gabigol perdeu, que aquilo ali é um gol, na minha opinião, um gol perdido ali, tu tem que finalizar logo, não pode deixar chegar, mas o início de trabalho, se falando de início de trabalho, considerando-se, né, que o Flamengo ainda vive ali uma extensão de uma pré-temporada, o Flamengo fazendo testes ainda, né, a gente sabe aí que o Tite já tem o seu time titular, isso é fato, vai ser o time que vai jogar contra o São Paulo, e vocês falaram certo. Os caras que entram no segundo tempo, principalmente os que estão no banco, entram com um time um pouco, né, ali mais bagunçado e tal, mas tem que dar vida, né? Tem que dar vida. E o que a gente pode aqui, de repente, considerar é de uma pré-temporada, os treinos também ficam muito puxados, né? E os jogos, eu acho que o Flamengo faz 2-0 e acaba ali também, né? Acaba descansando um pouco no jogo. Acho que o Flamengo ainda não consegue ter aí 90 minutos de pressão total. Roberto Nazário. Uma coisa que me incomoda muito... Ceda espaço para os idosos, Heitor.
Não, por favor, não, eu só ia falar que o Zaraba Oliveira tá me zoando aqui, que é mais fácil nascer cabelo no Nazário do que o Túlio acertar algum palpite. Ninguém acertou o palpite desse jogo. Eu falei 2-0 antes. Não, e o Nazário foi o que mais. 2-0. E o Nazário foi o que mais chegou próximo, 3-0. O Neilton Lima HF mandou um superchat dizendo: jogamos contra um time semi-amador. Fazer só 2 gols numa equipe tão ingênua não dá pra passar pano, fica feio. Luiz Araújo entrou e piorou o time, não consegue driblar ninguém e chuta mal demais. Neilton Lima, brigadaço pela participação, obrigado. Todo mundo que manda superchat, além de aparecer em destaque na tela, tal, tá colaborando com o canal. E nós somos muito gratos a você. Um abração, Neilton Lima. Isso pra não dizer Tocou que eu no sou Luiz rico. Araújo pra deixar o Túlio ainda em polvorosa. Fala, Túlio. Não, pra depois ver, o Túlio é hater do... Teve uma jogada, uma das poucas jogadas boas do segundo etapa, que o Alan, inteligentemente, dá um passe, o Luiz Araújo não entende, o raciocínio dele não consegue acompanhar. E aí escreveram no Twitter o seguinte: o Luiz Araújo é o Everton Cardoso, pô. Não, também não. Tadinho do Luiz Araújo. O Everton Cardoso era muito burro, Tadinho cara. do Luiz Araújo, não. Luiz Araújo não é. Pode botar isso, mas a O Everton primeira Cardoso era muito burro. Mas a primeira Vai passagem chamar de Gabriel Jamal daqui a pouco. Não, pô. A primeira passagem do Everton Cardoso, que inclusive jogava de lateral no Flamengo, jogou boa parte da campanha do Hexa, foi maravilhosa. Sim, como lateral, né? Então não tem como... O Luiz Araújo ser comparado ao Everton Cardoso deveria ser considerado, inclusive, uma honra para o Luiz Araújo. Mas então me responda uma pergunta, poeta Túlio. Me responda uma pergunta. Quem, nesses testes feitos pelo Tite, né, onde ele fica trocando o time inteiro no segundo tempo e tal, qual jogador entrou, jogou bem no segundo tempo e jogou melhor do que o seu antecessor? Qual deles? No segundo tempo hoje? Não, em qualquer teste esse ano feito pelo Tite. Em qualquer teste. Todos os jogos o Tite mexeu e botou uma galera no segundo tempo, né? Qual deles? Qual jogador foi bem? Aí você tá falando de entrada no segundo tempo, né? Porque hoje ele entra... tipo o Luiz Araújo entrou no segundo tempo, né? Porque o Luiz Araújo não começou com o time. Porque é diferente, né? Bora combinar? É diferente o cara começar com o time e depois mexer todo mundo lá e entrar um cara... Ninguém entra, nem se entendem a maioria, normalmente quando isso acontece, né? Não, mas aí que tá a questão também da gente considerar, até o James Leal Bosta comenta isso, e aí não é passar pano, é a gente considerar o contexto, é o início de trabalho, e muitas vezes é ritmo de jogo, é entrosamento, tudo isso você vai ter com o tempo. Eu acho que a questão, porque assim, se a gente for considerar segundo tempo, né, o time para mim do Flamengo, o principal, falando do principal, sempre tem piorado no segundo tempo, todos os jogos esse ano. Né? Então, assim, ninguém que entrou no segundo tempo, pelo menos que eu lembre assim, de cabeça, foi bem. Mas hoje ele começa com um teste, entrando com o Bruno Henrique e Gabigol, querendo ou não, os dois marcaram os gols hoje. Né? Até porque acho que todo mundo aqui considera Cebolinha e Pedro titulares hoje. Então é um teste que ele fez ali, não é dentro desse critério que você colocou de entrada no segundo tempo, mas que de certa forma deu um frutinho ali no primeiro tempo. Né? O segundo tempo foi nulidade, mas entraram, pelo menos ali no primeiro tempo, deu um volume de jogo, criaram oportunidades, principalmente o Bruno Henrique, né? E tal. Mas segundo tempo, zero. E aí, Roberto Nazário, qual foi a nota do jogo? E uma coisa... Não, o jogo do segundo tempo caiu muito, né? Uma coisa que me incomoda muito no Flamengo é a quantidade de gols perdidos. O Flamengo cria muito, né? Num determinado momento do jogo, mas não consegue finalizar. Em alguns momentos, por deficiência técnica, em outros momentos, eu acho que até o Flamengo, alguns jogadores do Flamengo colocam um pouco de preciosismo no momento da finalização. Então, isso acaba atrapalhando. É bem verdade que a gente está no início de temporada, alguns ajustes são gritantes, né? A necessidade de alguns ajustes, ela é absolutamente gritante. E, assim, eu acho também que o pessoal estava pensando mais no jogo. Em dado momento, ficaram desinteressados, né? E eu acho que a galera começou a pensar no jogo de domingo. Essa é a impressão que dá. E, diante disso, por exemplo, eu até comentei isso no intervalo, uma coisa que me incomodou muito foi o Davi Luiz fazendo aquela ligação direta, embora ele tenha acertado, sei lá, 2, no máximo 3, mas aquilo ali... Esse lançamento, principalmente quando você
daquela maneira, você facilita o trabalho da defesa adversária. Porque você está de costas para a jogada e a defesa está de frente para o lançamento. Você acaba facilitando o trabalho deles. E aí a gente viu também o seguinte, os nossos laterais no primeiro tempo, eles não conseguiram trabalhar. O Ayrton Lucas não trabalhou pela esquerda porque estava Gerson e Bruno Henrique. Então ele não conseguia chegar ali e nem trabalhava pelo meio. O Wesley foi acionado 2 ou 3 vezes no máximo, né? Porque o De La Cruz estava caindo ali pela direita e até com uma certa facilidade, mobilização, né? Ele estava indo bem ali, mas o Wesley não estava conseguindo penetrar pelo corredor. E isso acaba fazendo com que o time adversário tenha menos trabalho na marcação, porque o Flamengo tenta muito por dentro e estava congestionado, né? O Gerson acabou não ajudando muito na esquerda e nem conseguia trabalhar por dentro. Isso acaba facilitando o trabalho do time adversário. Se ele recua um pouco mais e deixa o Arrascaeta flutuando ali com o próprio Bruno Henrique, o De La Cruz trabalhando ali, o De La Cruz teve hora que caiu na esquerda, teve hora que caiu pela direita, isso acaba confundindo a defesa, até por conta da mobilidade do Gabigol, né? Então isso aí são os ajustes. Embora o De La Cruz acabou de chegar no time, fez um bom jogo, né? Ele está mais à vontade, mas se a gente conseguir, se o Tite conseguir ajustar isso, até porque a gente vai começar a pegar times tecnicamente mais agressivos do que o próprio Sampaio Corrêa. E o Flamengo precisa saber trabalhar sem a bola, né? O Flamengo está fazendo a pressão, coisa e tal. Tem uma deficiência nessa última bola, na finalização, e precisa muito bem saber trabalhar sem a bola lá atrás. Então, essas coisas aí, com o tempo, acho que daqui para frente serão ajustadas pelo Tite, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Domingo a gente tem, como o nosso querido poeta gosta de falar, nós vamos enfrentar o portentoso Vasco da Gama contra tudo e contra todos. Vasco da Gama que perdeu para o Nova Iguaçu, né? 2-0. 2-0. Vocês aí reclamando de não ter goleado o Sampaio Corrêa, né? Imagina se você fosse vascaíno, Petit. Não, os gols ficaram para domingo, pô. Eles guardaram aí um pouquinho. Vai sair tudo no domingo. Pai, hoje. Tem paródia? Tem paródia pro ano inteiro, cara. Pai hoje não jogou nada, né? Porque os caras, parecia aquele gol do Bangu, meu irmão. Aí tem até vascaíno que botou assim, parecia que era o Pelé que tava jogando. Ele tirou a camisa, ele chorou, parecia um gol de final de Libertadores, meu irmão. Aí um minuto depois eles tomaram empate. Meu querido amigo Lucas Pedrosa, né? Vascaíno e tal. Trabalha até com o Venê. Aí ele botou. Chato pra caramba. Olha, o Paiê já está na história do Vasco, que não sei o que. Eu falei, porra, meu irmão, que emocionado, meu irmão. Botou um tweet lá que eu queria matar ele. Porra, como é que Túlio, Luiz Araújo já está na história do Flamengo? Tá na história. É igual o outro que é o bunda no chão lá, tá na história também, pô. Pra gente lembrar. Olha, mas tá, você não esquece. Então tá na história. Tá na história. Na história ruim, né? Que você tem o livro quando lançaram assim. Inclusive, até uma ideia, né? O editorial, né? O livro negro da história do Flamengo. Aí a gente vai contar todas as cagadas da história. Aí a gente pega aí pra falar dessa rapaziada. O Luiz Araújo, a vantagem é que ele tá iniciando a história dele. Então, né, ele pode entrar de forma positiva, né, na história. Ainda dá para escrever alguma coisinha, né? Tá em tempo. Não, o que sabe que eu não entendo é aquele. Agora você tem um lance que é a pré-idolatria, né? O cara não fez nada, né? Aí, porra, já chega parecendo, né, um novo Zico. O cara chega lá, meu irmão, porra, que imprensa, né? Porra, Vitor Belotti se jogando lá, quase pisoteando o Vitor Belotti para tentar um espacinho para pegar, porra, Luiz Araújo. Porra, se eu sou chefe, vai falar, Luiz Araújo? Vamos aproveitar aqui a gravação da Flá TV, pô. Ele vai mandar gaste nem com o repórter, para começar daí. E outra, cara, eu tava vendo hoje, sem caô, a apresentação, hoje faz não sei quantas, a apresentação do Felipe Maestro
Felipe Maes começou no Vasco, foi pro Flamengo. Meu irmão, sala de imprensa do Flamengo, fotinha na bandeira, e é isso, pô. Acabou, tinha batalhão de repórter, e aí ninguém vai querer comparar a qualidade de futebol do Felipe com o Luiz Araújo. Aí eu levanto aqui e vou embora, né? Levanto aqui e vou embora. Quem foi mais jogador? Porra. Pô, tá de sacanagem. Porra. Luiz Araújo vai surpreender você. Tomara. Um ano atrás você estava queimando Cebolinha. Um ano atrás você estava queimando Cebolinha. Tomara que Agora positivamente. A pergunta fica no ar. Será que o Flamengo tem que buscar um jogador para essa posição? Eu acho que quem vai jogar ali é o Bruno Henrique, hein? Não, na realidade, precisa jogar com 2 pontas sempre? Esse é o fato também que tem que ser questionado. Pra mim, não. Mas é um estilo que o Tite gosta, né? Ele gosta de jogar com 2 pontas. Tá, mas ele tem que jogar com o que ele gosta? Se ele gostar que o Flamengo vista de azul, o time vai mudar de cor, de uniforme? Não, mas assim, mas né? eu acho que aproveitando as peças, ele gosta dessa característica. Então, se o Cebolinha entrar bem, Bruno Henrique entrar bem, ele tendo 2 meias ali habilidosos como o De La Cruz e o Arrascaeta, ele vai optar por essa formação. Não tenha dúvida. Então, eu acho que... Eu torço para que, na realidade, ele se dê conta de que, de repente, essa não é a melhor formação. Tem que usar os que estão melhores, não é o que a gente fala sempre? Então, hoje, por exemplo, o Bruno Henrique... Né? O Bruno Henrique está abaixo do Cebolinha. Concorda? No momento, sim. Nesse momento, sim. Na vida, Bruno Henrique é muito mais jogador que Cebolinha, né? Pelo que apresentou durante a sua vida, sua carreira futebolística. Mas hoje ele realmente fez gol e tal, mas não tá. Cebolinha tá muito melhor, né? Mas, cara, assim, ó, se a gente for olhar, assim, olhando do jeito que o Tite gosta de jogar com esses pontinhos corredores, os melhores pontas hoje do Flamengo, né? Cebolinha, depois Bruno Henrique e Luiz Araújo é a última opção. Então, assim, aquilo que eu volto a falar, num jogo ali para valer, eu acho que dificilmente ele não teria colocado o Bruno Henrique e o Cebolinha, cada um para jogar por um lado. Se ele quisesse insistir num ponta, apesar de que o time estava bem, com o De La Cruz atuando por dentro, né? E conseguindo criar. Ajudando também na marcação e mais, bolas paradas, com qualidade ainda por cima. Inclusive, o primeiro gol sai de uma falta batida por ele. Teve gente que falou que dava para defender e tal, mas cobrou muito bem a falta. Então, assim, a gente tem que olhar nesse prisma. Porque o que eu fico impressionado é as pessoas quererem insistir numa situação. Lógico, o cara tem que ter oportunidade, tem que ter sequência. Falei isso de Cebolinha. Cebolinha, quando teve, de fato, a primeira sequência no Flamengo, ele mostrou uma evolução. Né? O cara mostrou porque o cara vai ganhando confiança, né? O cara fala, porra, agora eu sou titular. Né? Então, sou escolhido para entrar, para jogar. O cara ganha em motivação. Porque quando o cara entra no segundo, vamos botar, porra, Matheus Gonçalves, o cara botar o Matheus Gonçalves com 3 minutos, já botar com 10, 15 é sacanagem, com 3 minutos então é brincadeira, pô. Aí entra naquela questão que a gente tava falando aqui, do entrosamento, disso tudo que acaba fazendo diferença. A não ser que você tá num jogo em que, igual o Matheus Gonçalves entrava no primeiro semestre do ano passado, pra botar fogo no jogo. Jogando de ponta, bota o cara, o moleque ia pra dentro. Não é o caso, ele tem entrado para jogar por dentro. Hoje, mesma coisa, porque ele não teve tempo de jogar. Para jogar por dentro, uma característica até pouco explorada, né, do Matheus Gonçalves ano passado, antes dele ir para o Bragantino. Então, que ainda tem isso, a gente ainda tem o Matheus Gonçalves como opção para jogar pelo lado. Exatamente isso que eu posso falar, né? Porque, de repente, o Matheus Gonçalves conseguindo acompanhar esse desenvolvimento do time, o Luiz Araújo pode cair para a 4ª posição aí, né? Como 4ª opção aí para jogar nessa posição. Aí a gente vai ter que entrar na discussão, e eu espero que não, do custo-benefício. 50 milhões de reais, cara. E a gente falou quando ele foi especulado. Quando começou a se falar nele, a gente falava que a gente já começou, né, a falar aqui no Coluna do Fla. E falando nisso, em especulado, jogador caro e tal, e o Alan? Cara,
Se eu fosse dar nota para o Alan no segundo tempo, eu daria um 6,5 ali. O Alan tá morninho, né? Aí, assim, bons passes, teve aquela jogada com o Luiz Araújo que acabou não tendo conclusão, que ele apareceu ali com muita qualidade, né? Uma coisa que ele é regular é em tomar cartões, né? Todo jogo ele toma um cartão amarelo. Pelo menos um ele belisca. Umzinho ele sempre belisca ali. Desse microfone aqui, tá? Para todo mundo poder ouvir a pergunta. Então, quem quiser perguntar, pode vir para cá, por favor. Isso. Vamos fazer uma fila aqui. Vai ser iniciada a fila das perguntas aqui, porque hoje o microfone está plugado, então ele só chega até certo ponto aqui da sala, mas vai ser iniciada a coletiva. Vamos ouvir a primeira pergunta para o nosso treinador. Tá dando ruim lá, hein? Estamos aguardando o início da entrevista coletiva. Vamos lá. Vai começar agora. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá. Bora. Boa noite, Tite. André, do Globo Esporte do Pará. Queria que você falasse, né, da presença do torcedor. Quase 50 mil pessoas acompanharam a partida hoje. Há 13 anos o Flamengo não jogava em Belém do Pará. Qual foi a contribuição da torcida para a noite de hoje? E também queria aproveitar para comentar sobre a presença, né, do Gabigol, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Jogaram 90 minutos, a gente tem um clássico agora no domingo. Primeiro, boa noite a todos. O Flamengo é uma equipe que ela mobiliza muito, e tem seus torcedores do Brasil todos. E nós somos acolhidos de uma forma muito bonita aqui. Nós chegando ontem, no hotel, ela se faz sentir todo esse calor humano do torcedor, na primeira parte da pergunta. Na segunda, nós temos um grupo muito forte. E a utilização e as oportunidades, a concorrência para que eleve o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo ele oscilou, mas ela fez um grande primeiro tempo. Poderia ter feito mais. E nesses atletas todos disputando posição, mas com nível técnico alto. Boa noite, Tite. Matheus Raimundo, SBT Pará. Eu queria que você falasse um pouco de questão climática. Vocês estavam treinando nos Estados Unidos e vieram de madrugada, já chegaram em Belém. Como foi essa diferença de adaptação em menos de 24 horas para entrar em campo? E um outro ponto interessante foi o Abner, atacante do Sampaio, pedindo a camisa do Davi Luiz. Ou seja, o Flamengo enfrentou um torcedor em campo. Queria que você falasse disso, que acaba sendo comum, do Flamengo enfrentar jogadores que torcem para o próprio clube. Eu tenho dito que os atletas têm uma responsabilidade muito grande, porque eles são exemplos, não só vamos colocar para outros atletas, mas para a criançada toda. Talvez o cara mais cascudo, o cara que já tem a cabeça feita, ele não dê tanto valor a isso. Mas eu, como educador, peço a eles constantemente que eles deem exemplo para essa garotada. Elas fazem do esporte uma ferramenta de educação. O esporte tem essa capacidade. O aspecto físico e viagens, ele ao César balançando a cabeça, ele absorve, ele drena. A gente vem numa sequência de trabalho que eu confesso, eu acho que eles não estão vendo mais a minha voz, eles não querem mais ver nem as minhas cobranças. Todo mundo está querendo chegar em casa, ver a sua família, ver o seu amigo, ver os seus filhos e tal, e nem querer mais, porque o Vinícius está balançando a cabeça também, que também não me aguenta mais. Mas o pessoal que esteve junto. Ela vai te desgastando. A necessidade hoje da gente jogar bem e vencer e pontuar e retomar pontuação dentro do Campeonato Carioca. Então, essa pré-temporada e todos esses jogos, ele teve essa importância. Com uma mais, eu vou me permitir. Quando a gente toma gol, a gente fala que está desequilibrado. Quando não se dá nenhuma chance ao adversário,
como nós fizemos, ela tem que ter o reconhecimento. Futebol é equilíbrio. A ação defensiva é fundamental para te vencer jogo. Então, nós criamos, fizemos muito mais, mas não deu o adversário. O ano passado, nós sofremos em relação a isso. Nós temos que ter essa consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário. Seja ele o Sampaio, seja ele o Orlando, ou os próximos jogos que possam vir. Tite, boa noite. Matheus também, para a comissão técnica, qualquer trabalho, ele vem de etapas, né? Mas a gente sabe que papo da noite... Cara, a qualidade do áudio tá linda. Um gol... Brincadeira. Tá o Nazário jogando bola. Olha quem fala. Viu que ele tem um delay até para entender? Matheus pode falar porque quem fazia os trabalhos de finalização específica que trazia com o Gabi era direto atacar espaço, facão, BH da mesma forma. Acredito que a importância para a equipe toda é muito grande, né? Ter atletas, como a gente vem falando, de alto nível, e a gente poder estar utilizando eles trazendo o resultado, trazendo o gol, transformando as nossas situações também em gol, dá confiança para eles, dá confiança para nós, dá confiança para a equipe inteira. A gente tem um ano longo e todos esses atletas vão ser importantes. E também é fruto do trabalho deles. Eles só tiveram as oportunidades que fizeram porque eles estão fazendo no dia a dia. Estão fazendo isso no dia a dia e a repetição. Que a gente fala que a gente não vai trazer para o campo porque a gente não faz no treino. Então, o que eles vêm fazendo, apresentando durante a semana, isso conseguiram traduzir hoje. Tu és testemunha disso. Vocês acompanharam. Vamos fazer a pergunta sem o microfone está com muito longe. Sem microfone, Agora vamos fazer a pergunta sem microfone. A gente pede desculpas, né? Infelizmente, uma condição técnica lá no estádio do Mangueirão. Não parar. Vamos ver se a gente consegue acompanhar pelo menos as respostas do nosso treinador. Eu não sei o que ele tem, mas ele forma muitos atletas. Tá aparecendo até o Missa, ó, a Missa com aquele padre velho, a pampa. Padre alemão. Um garoto de qualidade, um garoto de personalidade. Não tá dando não, produção. Bora tirar do ar. Depois a gente coloca aí os cortes, a galera vai poder acompanhar. Tá louco. Tá mais atrapalhando do que ajudando ali. Ninguém vai entender porcaria nenhuma mesmo. Depois você entra aqui no canal Coluna do Fly, vai ver os cortes do que a gente falou. Vai lá no colunadofly.com, tem as falas dele também, nas redes do Coluna e assim por diante. Domingo é Flamengo e Vasco. Depois do jogo meio morno, no segundo tempo e tal, o Flamengo tem algo a temer no confronto contra o time do Payet? Que isso, até rimou, hein? Eu nem vou dormir de tanta preocupação. É um clássico, né? É um clássico, os caras fazem tudo para ganhar do Flamengo, né? Eu acho que você não pode dar sopa pro azar. Gostei desse primeiro tempo que o Flamengo fez hoje, né? Não dando tanta oportunidade ao adversário. Se o Flamengo conseguir repetir esse primeiro tempo, né? Com certeza sairá com a vitória no domingo, porque o Vasco também tem um time limitadíssimo, e mesmo o Flamengo iniciando a sua temporada, tem mais qualidade que esse time do Vasco. Futebol feio, hein? De quem? Do Vasco. É só isso que você fala? Futebol feio? Tô falando do confronto. Quem é? Não. Então, eu ia falar o seguinte, futebol feio do Vasco, eu vi alguns jogos do time deles, e assim, inclusive o jogo de hoje, né, eu tava vindo para casa e tava ouvindo o Penidão
narrando o jogo, e ele falando, inclusive com o Dé Aranha, falando que o Vasco era um deserto de ideias, né? De esquema tático, tanto que o Nova Iguaçu, no primeiro tempo, terminou o jogo com 1-0 e ficou barato, segundo a análise deles, em função da quantidade de chances que o Nova Iguaçu produziu, e o Vasco era um deserto de ideias, um deserto de opção tática. Então, domingo vai ser aquele jogo em que o Petit... A gente sempre fala isso. Sopa no mel, disse o Rafael Bittencourt. Domingo vai ser sopa no mel. Eles vão entrar com muita vontade, né? Eles vão entrar, vão querer conquistar o troféu ganhamos do Flamengo. E o Flamengo precisa se aproveitar dessa fragilidade, embora o Flamengo ainda não esteja 100% organizado, taticamente falando, mas é uma oportunidade do Flamengo conseguir aí esses 3 pontos em cima do nosso eterno freguês, para que a gente possa, eu não vou nem falar de campeonato carioca, mas que a gente fique aí vislumbrando um 24 melhor. Então o Flamengo precisa ajustar alguns detalhes para que a gente possa pensar aí na Copa do Brasil, pensar na Libertadores, pensar no Campeonato Brasileiro, que é o mais interessante para a gente em 2024, né? Eu queria fazer uma observação, o Simon, de uma fala do Tite, né, que ele foi questionado ali sobre as chances criadas, e ele fala algo que para mim é preocupante, porque ele vamos dizer assim, ele tira o foco das chances, né, que o Flamengo perdeu, aí fala assim, não, mas o nosso time, é importante que, independente do adversário, o Flamengo não sofreu, né, ou seja, o adversário não deu trabalho para a defesa, né? Finalizou pouco. Agora, e o que foi no jogo contra o Orlando? Que é um time bem mais forte. O Orlando criou várias oportunidades contra o Flamengo. Várias, né? O Flamengo até criou também algumas, mas se a gente for olhar direitinho, né, talvez... O Orlando passeou. Essa é a verdade. Se a gente fosse olhar, né, se o futebol fosse por mérito, talvez o Orlando City tenha merecido muito mais vencer e teve muito mais perto do segundo gol do que o Flamengo, que abriu o placar. Então, assim, me preocupa ele... não sei se é por não querer criticar ou, né, tirar o foco dessas chances perdidas. Porque, cara, uma coisa é a gente falar do Sampaio Corrêa com todo respeito ao Sampaio Corrêa, né? Outra, né, a gente pegou um adversário um pouco mais forte tecnicamente, uma equipe mais qualificada, e a gente sofreu. A defesa do Flamengo sofreu, que eu falo no bom sentido, né? Mas sofreu. O adversário criou boas oportunidades, tá? Então, isso me preocupa. E outro detalhe que eu quero deixar também aqui, que o Vasco hoje jogou com um time alternativo, né? Apesar de jogar com o Paê e tal, eles estão priorizando aí esse clássico de domingo, vão vir com muita vontade, né? A gente fez uma enquete. Como você avalia o trabalho de Tite no Flamengo? Excelente, 9,9%, bom, 58%, razoável, 28,9% e ruim, 3%. A maioria está entre bom e a segunda maioria entre razoável. Vocês votariam em qual opinião aí, Petit? Excelente, bom, razoável ou ruim? Bom trabalho. Excelente é quando você Túlio. bate campeão, tá tudo lindo, tá tudo bonitão. Então, por enquanto é bom. Eu vou junto com o Petit, bom também. Nazário. Eu agora, 24, para mim, razoável. Ele precisa acertar alguns detalhes que a gente viu algumas falhas táticas do Flamengo, né? Ganhou, Nazário, 2-0, você está sendo muito exigente. Não estou sendo muito exigente. Eu estou achando que, para o que nós temos, é óbvio que está no começo de trabalho, mas o Flamengo precisa acertar algumas coisas que, por exemplo, já tem um clássico no domingo. E a gente tem que ganhar esse clássico até para... Não estou falando de campeonato brasileiro, estou falando de temporada. O Flamengo precisa ganhar esse jogo e ir se ajustando, porque o funil vai começar a apertar a partir de agora. Teve uma fala do Tite aqui na coletiva que é interessante a gente ressaltar. Ele falou, quando o time não dá nenhuma chance ao adversário, precisa ser reconhecido. Foi isso, Túlio, que você falou? Isso. Seja ele Orlando ou seja ele o Sampaio? É essa? É essa frase aí. Valorizou? Ele valorizou o trabalho da defesa, mas a gente está falando hoje que o Sampaio Corrêa, no jogo que a gente teve, talvez o adversário mais forte até aqui, o Orlando City, eu não consegui achar aqui os números, eu não sei se a produção tem aí, mas o Orlando City criou várias oportunidades.
O Rossi, inclusive, trabalhou bem naquele jogo, fez algumas E o Orlando coisas. O Orlando é um time forte? Ah, se comparado a Sampaio Corrêa e ao Dax, é o Bayern de Munique, né? No Brasil, jogaria a Série A o Orlando City? Acho que sim, jogaria a Série A. Daria pra fazer um bom campeonato. O Talvez não Vasco pra tá brigar na pro Série título. A, cara. O Vasco tá na Série A, pô, você quer mais que isso? O Orlando City seria comparado a qual time no Brasil? Hoje, na Série A? Nível. Porra, nível? Porra, tu me pegou. Deixa eu ver. Fortaleza aí. O time do City, cara. Bem lembrado. Tem bons nomes. Pô, tem um centroavante lá, grandalhão bom, muita movimentação. Pô, o cara que joga pelo lado esquerdo lá, eu gostei muito, Fábio alguma coisa. Pô, bom demais também, gostei da movimentação, espaço certo, um jogador com uma boa estatura. Então, bons nomes lá, a dupla de zaga boa. Tem bons nomes, gostei daquele time lá do Orlando City. Agora, não tem nem desculpa, né, Túlio? A gente nem adianta falar que é início de temporada, porque se eu não me engano, o Orlando City fazia também o primeiro jogo contra o Flamengo. Primeiro jogo da temporada, era estreia. Então, não tem muito assim também o que falar. E não ganhou o Orlando City também, né? Isso daí também não dá pra dizer que não deu chance ao adversário, porque... né? E levou gol, né? Foi 1-1, né? O jogo do Orlando City. Então, como é que não teve chance o adversário? O Tite deu uma viajadinha bonita nessa. Né? Mas beleza. Domingo, então, tem o jogo do Vasco e a gente... ele filosofa demais e se perde, né? Ele tem esse modus operandi, né? Ele gosta de dar uma viajadinha. Toda vez ele faz isso. Eu te falo Sócrates. que eu confesso que aturar as coletivas do Tite é independente de ganhar ou perder, né? Porque tinha uns que eu já não gostava. Um é o Sampaoli, porque saiu matérias assim, né? Não, que não entendia nada que ele falava, porque ele falou que ia aprender. E ele ainda fala um espanhol que você não entende, né? Só espanhol que você não consegue entender. Ainda falaram que ele estava querendo tanto se integrar ao Flamengo que pela primeira vez, depois dele antes já ter treinado 2 times no Brasil, Santos e Atlético, queria fazer aula de português. Eu quero saber se de fato isso aconteceu, né? Horrível. O outro Vitor Pereira... Eu gosto do Tite quando o cara fala: ô Tite, e aí, você viu o pessoal aí em Belém, casa cheia, coisa e tal? Aí ele começa: o Flamengo e a lua surge redonda como um tamanco e do alto daquela pedra. Ele começa falando assim, né? Um homem vestido de branco, trajado de preto, tentado numa pedra de madeira, calado dizia: olha, o Flamengo tá chegando no momento. Aí ele começa a filosofar. Né? Eu não sei se a pergunta era ali, às vezes o cara tá fazendo alguma reportagem especial, né? Tá emocionado, né? A movimentação da torcida, mas porra. Não, e ele fez 2 perguntas em uma, né? Qualquer um aqui sabe que, né, o jornalismo ali você prioriza uma, mas beleza, ele queria o gancho da torcida, mas fez uma outra pergunta. Mas, porra, meu irmão, vai perguntar da torcida, né? Cara, é óbvio, né? A resposta a gente sabe, né? É óbvio, a não ser que o cara tá ali repetindo. Pô, o cara tá preparando uma matéria lá pro jornal local, tererê, tarará, falar da torcida, que é uma declaração do Tite, aproveitou o momento. Tirando isso, quase jogou fora uma pergunta. Eu gosto daquele momento que o cara ou ganha ou perde, aí chega o repórter. E aí, tá feliz? Dá vontade de falar: não, tô triste, ganhei o campeonato, tô triste pra caramba. E o cara perde, e aí, qual é o gosto? O gosto maravilhoso, né? Acabei de perder o campeonato, tá tudo certo. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus. Galera, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro, então, nessa madrugada. Fiquem ligados, acompanhem a transmissão no Coluna do Fla. A cobertura vai estar sempre on aqui no canal Coluna do Fla, no site colunadofla.com e nas redes do Coluna também. O maior site de notícias do Flamengo do Brasil. E vocês, durmam bem. Roberto Nazário, Petit e Poeta Túlio. Cuidado com a chuva no Rio de Janeiro. Tá chovendo muito, né? Tá chovendo muito e para você não apanhar em Santa Catarina, você não entra mais em vaga de velhinho, não, e nem fala besteira, tá? Por favor. Deixe de ser educado. Valeu, Petit. Falou, Túlio.
Boa noite pra Valeu, vocês também. tudo nosso, nada deles, vamos que vamos, é nóis. Domingo, Flamengo e Vasco ao vivo, aqui no Coluna do Fla. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Boa noite. O time tá ficando louro, né? Olha o cabelo.